O Vasco teve mais de uma semana para trabalhar, para conseguir melhorar o time e perder de 3-1 e ser humilhado pela Ponte Preta. Eu abri mão de assistir o resto desse jogo e vim gravar aqui porque hoje foi uma pelada, meu amigo. O Vasco não quer subir. Tá bem claro para todo mundo que esse time do Vasco jogando desse jeito não vai subir para a primeira divisão. Tá querendo fazer igual a campanha do Sport, hein? O Sport que tava lá em cima, tá, ó, indo na ladeira abaixo. O Vasco tá querendo seguir os mesmos passos e vai conseguir, porque esse time tá jogando porra nenhuma. Olha esse sistema defensivo horroroso, esse Edmar, Léo Matos, é ridículo, cara, esses laterais do Vasco, a zaga do Vasco batendo cabeça toda hora. Todos os gols da Ponte Preta foram em falhas grotescas da defesa do Vasco, principalmente o segundo e o terceiro ali, que a bola resvalou no Anderson Conceição no terceiro gol e sobrou pro jogador da Ponte fazer. Logo após ter feito 2-1, o Vasco já tomou logo de cara o terceiro gol e infelizmente, meu amigo, é isso aí, velho. Lateral velho só serve pra isso aí, mano, pra dar espaço pros atacantes, e é isso que o Vasco tá fazendo, né? Os caras, em vez de ter iniciado a temporada com o Riquelme na porra da lateral esquerda do Vasco, contratam o Edmar com 36 anos pra entregar jogo após jogo. Deixa aí o Léo Matos ainda no elenco do Vasco. Esse cara só serve pra fazer falta, errar passe, errar cruzamento. Ele é um péssimo lateral, sempre falei isso aqui no nosso canal. O Vasco continuou com o Léo Matos no elenco, contratou o Edmar. A dupla de zaga do Vasco não está se acertando mais, tanto o Quinteiro, o Anderson Conceição, que eu cheguei aqui a elogiar inúmeras vezes aqui no nosso canal, o futebol dele desapareceu. Tá na hora de colocar o Danilo Boza como titular no lugar do Anderson Conceição. O sistema defensivo do Vasco foi destruído pelo Maurício Souza, era a única coisa decente que o Zé Ricardo deixou de herança pro Vasco. O Vasco não soube aproveitar, contratou aquele treinador e o time do Vasco não está conseguindo mais voltar a jogar como jogava com o Zé Ricardo. Não vou culpar em momento nenhum o Emílio Faro, porque ele não tem culpa. Isso daí foi a péssima gestão do seu Jorge Salgado e também principalmente do Carlos Brasil, que contratou aquele projeto de treinador para o Vasco, que destruiu o projeto do Vasco voltar para elite de futebol. Sempre falei isso aqui nos vídeos quando esse cara estava dirigindo o Vasco. Ele está acabando com a subida do Vasco. O Vasco não vai subir com esse cara no comando. Ele ficou no Vasco e deixou a maçã podre lá no Vasco. E o time do Vasco tá todo contaminado. Não tá jogando nada, perdendo um caminhão de gols e sofrendo gols a todo jogo, cara. O Vasco passando vergonha mais uma vez. Eu falei aqui nos vídeos que o Vasco, quando joga com um time que tá caindo pra Série C, é certeza que vai perder. Você que tem costume apostar nesse Sport Bet da vida, esses Bet 3, sei lá das quantas aí, meu amigo, pode sempre apostar com o adversário quando o Vasco jogar contra o time que tá lá embaixo, porque o Vasco nunca ganha. Nunca ganha, meu amigo. Tomou lavada de todos os times que estão lá embaixo para cair para a Série C. Quando não perde, empata. Como foi aquele jogo lá contra a Chapecoense em São Januário. Uma vergonha, cara, esse futebolzinho medíocre que o Vasco está apresentando. Teve mais de uma semana para trabalhar. Não é possível que os caras esqueceram de jogar bola como vinha jogando no início do campeonato, velho. O Vasco já está na quarta colocação com 39 pontos. Está a um passo de ser ultrapassado em breve pelos adversários. Eu ainda não tive tempo de ver como está a tabela, mas eu acredito que na próxima rodada o Vasco pode até mesmo ser ultrapassado em caso de vitória da Tombense. Se o Vasco perder para Tombense, meu amigo, pode esquecer que esse time não vai subir. Vai jogar em São Januário. Se não vencer jogando em São Januário, pode esquecer esse acesso. Vamos ficar mais um ano, 3 anos seguidos na Série B. 2021, 2022, 2023. Nem com o dinheiro da 777 Partners vai conseguir salvar o Vasco. Jogo muito preocupante. Eu estou muito preocupado com o acesso do Vasco. Estou praticamente quase descrente que essa bosta vai subir jogando de jeito, cara. O Vasco tá voltando a jogar como era o Vasco do ano passado. Tomando gol de jogada aérea todo jogo. Time que toma gol todo jogo não sobe. Isso é testado, provado pelo próprio Vasco. Se continuar desse jeito, se não conseguir arrumar esse sistema defensivo, o Vasco vai ficar lá do 10 para baixo ainda. Vai fazer uma campanha ridícula nesse segundo turno na Série B. Porque os outros times, o Grêmio tá passando rodo em geral, já ultrapassou o Vasco, o Cruzeiro já subiu. Só resta a vaga do Vasco e a vaga do Bahia, que estão aí aberto ainda, na minha opinião. Tá ficando difícil, tá ficando apertado e o Vasco, se subir, vai ser um sufoco lá nas últimas rodadas ou na última rodada, tentando buscar alguma coisa, se corrigir esses problemas. Infelizmente, por culpa de muitos dessas pessoas que atrapalharam o processo da SAF, o Vasco não teve condições de contratar jogadores de peso, jogadores de qualidade para ajudar a gente a subir. E agora a gente tá vendo aí esse bando dentro de campo sendo humilhado pela Ponte Preta, sendo humilhado pelo Sampaio Corrêa, Novo Horizontino, Vila Nova.
empatando em casa com a Chapecoense, com a Ituano e por aí vai. Quantos pontos o Vasco não deixou de ganhar em jogos que eram fáceis, jogos que o Vasco tinha obrigação de vencer, e esse era mais um jogo que o Vasco tinha obrigação de vencer. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pelada aí, mais uma derrota na Série B, correndo seríssimos riscos de não voltar para a primeira divisão, porque eu tô muito assustado com o que eu tô vendo o Vasco jogar. Rodada após rodada, o Vasco só piora, não consegue melhorar, o sistema defensivo do Vasco é uma mãe. Se jogar contra o Ibis, vai tomar 2 gols do Ibis de cabeça ainda. Eu acredito que essa semana ainda o Vasco vai decidir se vai contratar um técnico ou não, ou se vai tentar convencer o Emílio Faro de continuar aí na equipe do Vasco. Tá dando mostras que parece que infelizmente ele não deverá seguir, né? Porque o Vasco não tá conseguindo ter bons resultados. Eu entendo que a 777 Partners deverá contratar um treinador aí para dirigir o Vasco. Eu espero que não seja um treinador estrangeiro. Se for um treinador estrangeiro agora, nesse momento atual do Vasco, na Série B, sem vencer de ninguém, não vai subir, vai piorar mais ainda o processo de evolução do Vasco. Na minha opinião, tem que trazer um técnico experiente, brasileiro, e tem que ser o Renato Gaúcho. Ele sobe o Vasco para a primeira divisão. Deixa aí nos comentários aí, você acha que o Vasco tem que contratar ou não um treinador? Jogadores, infelizmente, o Vasco não vai contratar mais, hein? Para ficar bem claro aqui, somente o Gustavo Maia, que já está acertado, deverá ser apresentado aí nos próximos dias. Jogador que veio do Internacional. Mais nada, não vamos ter mais reforço. O Vasco precisa de um meia de criação e com certeza precisa reforçar o sistema defensivo. Os jogadores que trouxe são jogadores reservas. O Paulo Vitor e também o Matheus Ribeiro eram jogadores reservas dos seus times, cara. Contratações que não deram certo. Mas infelizmente o Vasco não vai conseguir contratar mais ninguém, precisando urgente de reforço, e a gente só vai ver esse mesmo elenco até o final da Série B. É isso aí, pessoal. Jogo triste, muito puto. Eu tô puto da vida aí com esse time do Vasco. Time ridículo, mais uma atuação pífia do Vasco na Série B e tá pedindo para ficar mais um ano jogando essa porcaria de segunda divisão.